Diálogo Franco. Oferecimento: Abilp. Prefira sempre leite pasteurizado e refrigerado. Olá, muito bom dia a todos, e nesse domingo a gente tem a satisfação em receber aqui, eu diria que uma convidada diferente, por ter uma atividade que não é comum. No Diálogo Franco nós só tivemos um caso anteriormente em 6 anos. Eu trouxe aqui em uma ocasião a chefe Vivi, uma moça de São José, que hoje tem um restaurantezinho em São Paulo. E hoje tem história além do restaurante, né? Hoje está aqui conosco a Marta Sarraf, que eu vou contar a história dela, evidentemente, nós vamos conversar sobre isso. Ela se faz acompanhar aqui do Mário Sarraf, que é seu marido, seu companheiro, e seu barman também no seu estabelecimento. Meu né? assador. Seu assador. Marta, muito bom dia, prazer em recebê-la. Pelo convite. Sabe, eu estou muito feliz em poder estar te recebendo aqui para transmitir essa experiência sua aos nossos telespectadores. Você, que é uma dentista de sucesso, né? Você atuava em São José dos Campos, de repente deixou tudo e foi para a cozinha, foi ser chefe de cozinha e se sente realizada dessa forma. Vamos comentar um pouquinho sobre essa história, por favor. Na verdade, eu nunca deixei a cozinha, né? Eu sempre gostei muito de cozinhar, mas sempre cozinhei de uma forma amadora e sempre fiz os jantares à noite em casa, sempre fiz as festas de final de ano. Sendo dentista, Sendo atuando dentista, como dentista. dentista. Eu tinha jornada dupla, né? Chegava em casa depois do consultório, ia fazer o jantar, né? Mãe de 2 filhos. Cá entre nós, seu marido industrial, empresário, folgado, trazia convidados de última hora, você estava lá pronta. Muitas vezes já fiz algumas reuniões em casa. Sempre gostei muito de cozinha, como acho que herança da minha mãe, sempre gostou muito de cozinhar. A minha irmã mais velha, uma excelente cozinheira, meu irmão também. Então, eu acho que é uma... Família já tem no sangue. Já tem no sangue. Os Esse italianos, o italiano se reúne na cozinha e o caipira é muito mais agregado isso nas suas entranhas. Quer dizer, o italiano com o caipira dá um samba super bom, né? Ah, sem dúvida. É uma coisa bem atávica, então, essa sua participação. Ela vem lá de trás, né? Vem lá de trás. Então, e lendo, inclusive, a coluna da Elaine, nossa colega aí no Jornal Vale, eu até observei algo muito curioso. Você disse que foi alfabetizada com receita de bolo de fubá. Eu gostaria que você falasse a respeito, porque todas as pessoas que nos assistem, especialmente as mulheres, as mães, as avós, né? Hoje as filhas também sabem fazer um bolo de fubá. Como é que foi essa história? Na verdade, eu sou a filha temporona, né? De 2 irmãs e um irmão, bem mais velhos que eu. Então, eu sempre tive muita vontade de fazer comida e a minha irmã era professora de primário, alfabetizava, e então ela, para brincar comigo, ela fazia desenhos e eu já sabia as cartilhas todas. Só que um dia eu queria aprender a fazer um bolo, né? E então ela pegou uma receita de bolo de fubá. E, vou dizer, ela já usava as técnicas de alfabetização, de motivação que as crianças hoje já subentende-se que elas sabem, né? Então ela foi juntando as letras e eu comecei a juntar as sílabas, né, para montar as palavras exatamente como uma receita de bolo de fubá cremoso que a gente foi fazendo junto e ela foi me ensinando a ler. Né? Depois eu aprendi a ler primeiro para depois aprender a escrever. E isso foi muito interessante porque... Mas aí, no caso, ler os itens, os componentes da receita. Ingredientes. Os ingredientes. Aí vieram os números, né? E porque você tem que saber, por exemplo, 2 xícaras, né, de fubá, entendeu? Isso era uma coisa que eu estava com muita vontade de aprender. Aliás, cá entre nós, você devia gostar de reinar com isso, porque a gente sabe também que você, na padaria do meu senhor, pai. seu pai,
Você já se metia lá a fazer pão com ervas e matos na padaria. Como é que foi Teve isso? um evento bem interessante que eu envenenei a rua inteira da minha casa, porque a gente não tinha noção do que era uma erva, sabia o que era um hortelã, um capim-cidreira, assim, para fazer chá. Mas eu fui uma das precursoras dos pães de ervas naquela época, sei lá, aos 40 anos atrás, ainda não tinha essa sofisticação dos pães. Mas meu pai fez um pequeno estufa e ele sempre deixava um pedaço de massa de pão para que eu brincasse. E aí eu abria aqueles pães e punha um monte de coisa dentro. E fazia filas homéricas dos meus amigos da rua. Isso em São Paulo, Marta? Em Mogi Guaçu. Mogi Guaçu, tá. Mogi Depois de Guaçu, Campinas. exatamente, uma cidade onde meu pai, na Onde verdade se eu sou produz nascida. muita telha. Exatamente, era a capital cerâmica. Hoje já é assim, já não tem um foco muito de cerâmica industrial lá, está bem descaracterizado. Eu sou nascida no Espírito Santo do Pinhal, um pé em Minas, um pé em São Paulo, né? E aí, meu pai foi para Mogi Guaçu. Então, tudo contribui, hein? Um pouco da Itália, um pouco do caipirismo, um pouco enfim, da sofisticação que você adquiriu aí ao longo da vida e assim por diante. Eu acho que, não sei se a gente poderia dizer a sofisticação, né? É bem interessante que eu sou muito caipira, né? E talvez até um pouco mais camaleão, né? Quando você tem que ter uma postura mais elegante, a gente acaba tendo. Mas eu cheguei num momento da minha vida em que eu não preciso mais fazer de conta. Fazer tipo, né? Eu aprendi muito tempo de terapia, que a espontaneidade ela é uma coisa absurdamente maravilhosa. E sem contar que hoje o caipira está sendo valorizado como ele sempre deveria ter sido e não foi no passado. Né? Hoje é chique ser caipira. A gente já sofreu muito por ser acusado de caipira, acusado de ser caipira. Exatamente. Mas, de repente, é uma coisa que as pessoas começaram a valorizar até pela naturalidade, né? É tendência, né? Pela pureza. Exatamente. Né? Grande parte dos nossos verdadeiros caipiras. Não aqueles travestidos de caipiras, mas os verdadeiros sempre têm essa pureza de alma, etc., que nos diga aí o Mazzaropi com tantas histórias. Nossa, eu vim aprender Eupídio muito, dos Santos, em São Luís do Paraitinga, aqui da região, não é isso? Exatamente. Muito bom, mas que ótimo saber, e com certeza nas nossas 44 cidades aí, quem nos assiste deve estar sentindo que esse caipira que você fala é de boca cheia. Não tenha dúvida. Muito bom. Eu vou pedir um minutinho de licença a todos, a gente vai para um breve intervalo e já volta. Continue conosco e a Marta nos contando aqui coisas interessantíssimas. Até já.